Alguns aninhos atrás, quando nós estávamos começando a Comunhão Cristã Shalom, a história mais ou menos aconteceu há uns 20, 25 anos atrás, o pastor Werner ele recebeu um convite para entregar uma mensagem. E era um irmão que tinha iniciado um trabalho na sua garagem. Era uma garagem pequena, de madeira, né, Werner? Não. Mais ou menos isso, né? Tinha algumas pessoas lá e o Werner pregou a palavra. E aí o pastor que estava conduzindo aquela reunião, ele disse, bom, agora nós vamos orar pelos enfermos. Você que tem algum problema na sua coluna, por gentileza, vem aqui, senta lá, daí estica a perna, estica o braço e faz assim, e ora e aí o pastor Werner ficou olhando aquelas coisas acontecendo ali. E aí o pastor que estava lá olhou para o Werner, agora é você. O Werner faz isso com a gente hoje, né? Agora é com você. Mas não tinha para onde fugir. Daí ele foi lá, orou e começou a agradecer a Deus, Aquela perna que tinha uma distância, ela foi crescendo e se estabeleceu. A pessoa disse, puxa, estou bem. O que você fez? Que nem já perguntaram para o Carlos. O que você fez em mim? E enquanto estava pensando sobre a palavra de hoje, Deus estava ministrando, lembrando essa história de como Ele quer se manifestar. Naqueles dias, Deus estava ensinando para nós, na pessoa do pastor Werner, como orar por enfermos. Como isso acontece. E nessa simplicidade de pegar ali, agradecer a Deus e louvar a Deus, e ver o milagre acontecendo debaixo dos seus olhos, não sabendo explicar como acontece, mas acontece. E a pessoa é tocada e curada. É simplesmente um processo de gratidão, e à medida que foi orando, o Espírito Santo dava palavras de ordem, fale para a coluna, fale para a perna, fale para situações, às vezes tem uma maldição para ser quebrada. Uma vez nós estávamos orando, o pastor Werner e eu, por uma pessoa. Ela dormia com uns 3, 4 travesseiros, porque a sua coluna era torta toda. E aí nós começamos a orar e o Bernardo disse, aqui tem alguma coisa errada. Aí nós começamos a conversar um pouquinho, porque não andava, o carrinho não andava. E aí ele tirou a camisa, ele tinha uma bruta de uma tatuagem nas costas dele. Ela disse, tá bom. Aí nós pegamos óleo, ungimos aquilo ali. E aí nem precisou mais orar pela perna, porque sua coluna se alinhou e ele foi curado naquela noite. Pelo simples reconhecimento da presença de Deus. O tema da minha mensagem hoje, e eu vou passá-la de uma certa forma mais rapidamente, porque eu vou trabalhar esse tema nos próximos 2 meses. Já comecei domingo passado, quando nós falamos sobre que Jesus é a videira, como ele disse, nós os ramos. E ao permanecer nele, nós recebemos vida. E fora dele, nós não podemos fazer nada. E nada é muita coisa, né? E esses dias pensando, quando Jesus chamou aqueles que primeira vez creram nele, ele disse simplesmente para eles, permaneçam em mim e na minha palavra, e sereis verdadeiramente meus discípulos. Um discípulo é o que permanece. E é uma palavra tão simples e tão desafiadora para nós. Porque nós estamos muito mais acostumados a ficar falando, discutindo sobre Deus, quem é Deus, o que Ele faz, como é que Ele não faz, por que Ele não faz. Nós falamos sobre Ele, conversamos sobre Deus, mas não interagimos na nossa própria vida com o próprio Deus, recebendo a revelação dos pensamentos dos caminhos dele. Nós não experienciamos a Deus no nosso dia a dia. Parece que é um assunto que fica na devocional, que fica num domingo, e no dia a dia nos falta essa simplicidade de como que pegar os 2 pés na mão e agradecer a Deus e ver o milagre acontecendo através de nós. E meu irmão, minha irmã, Deus quer operar por intermédio da sua vida. Deus quer fazer a obra dele por seu intermédio.
E é nessa simplicidade que ele faz. Essa simplicidade, de certa forma, nos atrapalha. Porque é ele agindo por nosso intermédio. Você lembra que na Bíblia começa com a história de duas árvores com Adão e Eva? E Eva comeu daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E desde aquele tempo, o humanismo entrou no coração do ser humano e o racionalismo. E desde então nós ficamos conversando sobre o que é certo e o que é errado. Constantemente nós estamos avaliando as coisas nesse tipo de pensamento. Está certo, está errado, está certo, está errado. Nós julgamos constantemente as pessoas pelo que elas fazem e dizemos isso está certo e isso está errado. E o ser humano, inclusive, tem a petulância de querer dizer a Deus, isso está certo que o Senhor está fazendo, mas isso eu não tenho certeza. De julgar o próprio Deus nas suas ações, e julgar a sua palavra, e ficar falando sobre Ele, em vez de interagirmos diretamente e pessoalmente com Ele. E isso gerou em nós um orgulho, de achar que nós sabemos, e sabemos melhor que Deus, sabemos melhor que outras pessoas, ao ponto de ficar julgando um ao outro, e gerou em nós, como hoje é costume falar de síndromes, gerou no ser humano uma síndrome, que Paulo fala que é a síndrome do homem miserável. O homem miserável é aquele homem e aquela mulher que busca de todo o coração agradar a Deus como ele. Paulo era um homem exímio em todo o seu treinamento, em sua execução, em seus planejamentos, em sua disciplina. Ninguém de nós alcançava ele. E ele diz, eu quero fazer tudo certo. Mas não chega na hora, perco a estribeira na hora da bola. Alguém me fecha no trânsito, é um vulcão que sobe. E parece que todo o meu treinamento, todo o meu esforço, toda a minha oração, todo o meu jejum, não se estabelece. Ele diz, miserável homem que sou. Quem vai me salvar dessa situação? Eu quero agradar a Deus e não consigo. Eu quero fazer tudo certo e volta e meia eu sempre me vejo ultrapassando e atropelando as coisas. E nesse contexto, quando nós falamos sobre como nós vemos a Deus, nós lemos hoje, estamos lendo a Bíblia cronologicamente, e encontramos hoje Moisés. Moisés viu aquela sarça ardente, e aí ele foi lá de curioso ver o que era. E Deus diz, opa, cuidado, tira o sandália do seu pé, que o lugar é santo. E aí Deus diz, eu escutei a oração lá do povo de Israel, que está clamando por libertação, e decidi libertar. E Moisés, beleza. Daí Deus diz, é você. E aí Moisés levou um susto tão grande, ficou um gago. E daí ele perguntou assim, mas Senhor, em nome de quem que eu vou? Quem é o Senhor? Ele não tinha um conhecimento de Deus. Como alguns dos jovens disseram aqui, conheciam o Deus dos seus pais, mas eles especialmente não conheciam a Deus. E Deus se apresenta simplesmente e dizendo, eu sou o que sou. Diga para eles que eu sou me enviou. E a maioria de nós fica, o que é isso? Eu sou o que sou? Eu sou? Hã? É um jogatilho de palavra? Não, Deus está se apresentando como Ele é. Ele é. E aqui há um mistério para você aprender. Quando Jesus ele está com seus discípulos e faz a sua oração, em João capítulo 17, ele diz assim, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu nele esteja. Na oração ele também diz, eu os protegi no teu nome. Para nós, o nome de uma pessoa, qual o significado dela? Nós nos despedimos ontem da Stephanie, foi para casa barrigudinha assim, uma criança de 3, 4 meses, quase 5 já. E nós estávamos sem saber como pelo menos a Silvia iria lá para
para o nascimento em junho, e hoje de tarde ela recebeu de presente. Mole não, isso, dá salva de palmas. Recebeu o presente para ver lá. E uma das discussões nossa é, qual é o nome? Mas é claro que é Rudolf. E o pai do Serafim diz, mas é claro que é Lucas. Não, tem que seguir a tradição da família. O nome fala da identidade e fala de quem ele é. Eu já tenho trabalhado isso aqui já há bom tempo com a igreja, e vários aqui têm um quadro na sua casa com o significado do seu nome, o significado redentivo. Nós trabalhamos isso durante o ano para você saber quem você é em Deus. E Abraão, ele chegou num dado momento, e aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 17. Abraão, ele está caminhando com a promessa de Deus no seu coração, e aos seus 99 anos, ele tem uma visitação da parte de Deus 1 ano antes do nascimento de Isaac. E Abraão, ele precisava ter um encontro com Deus. E conhecer a Deus como aquele que faria um milagre na vida dele. Ele precisava ter uma experiência de uma revelação de Deus. Sabe aquelas situações difíceis que você não sabe resolver? Nós precisamos, nessas situações, descobrir quem Deus é nela. O nome dele. Conhecer como ele se manifesta naquele desafio que você está enfrentando. E ele vai se revelar. E Abraão, lemos lá em Gênesis 17:1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus, ele vai se apresentando pelos seus nomes, à medida que você vai lendo as Escrituras, você vai conhecendo a Deus, e aqui Deus se apresenta com o nome El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E o que isso significa? Significa que Deus tem todo o poder? Significa que se Ele tem todo o poder, os outros não têm poder nenhum? O que sobrou para mim, o que sobrou para o diabo, o que sobrou para os governantes? Um salmo, você lê assim no Salmo 62, uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. O texto diz aqui que Ele é o Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E o nosso pensamento normal, entre certo e errado, nós entendemos e subentendemos o que Deus não está dizendo. Que Ele tem poder. E que como uma mercadoria, Ele lhe serve. A você 5 porções de poder, a você 10 porções de poder, a você que jejuou bastante, 20 porções de poder. Entendemos o poder de Deus como uma mercadoria que você ora e pede que ela se manifeste num dado momento. E não é o jeito de Deus. Deus não tem nesse sentido, Ele tem poder. Ele se apresenta como aquele que é. Ele é o Todo-Poderoso. E isso faz toda a diferença. Não é um jogo de palavras, é uma revelação do entendimento que se existe algum poder na terra, ele tem a sua fonte no próprio Deus. Toda expressão de poder é uma expressão do Deus, que é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, quando fala sobre os dons, no capítulo 12, Deus é quem opera tudo em todos. Deus não disse que Ele tinha forças, Deus não disse que Ele tinha poder, Deus diz que Ele é poder. E Ele opera em todos e em tudo. Isso diz que entre ter e ser, alguém mais tem poder sobre
a Terra no universo? Nós pensamos que sim, mas não. Todo o poder pertence a Deus. Toda e qualquer manifestação de poder tem a sua fonte no próprio Deus. E uma coisa muito simples, o ato de levantar a mão é uma manifestação do próprio poder de Deus na sua vida. E quando você reconhece que toda a sua vida, como diz a palavra de Deus, você subsiste em Deus. E o próprio Deus se manifesta na sua vida. Você vai perceber que Ele é a fonte de todas as coisas. Então isso quer dizer que quando nós temos um desafio, e Abraão estava nesse desafio, ele já estava com seu corpo amortecido, Sara com 90 anos também, como ele teria poder, a capacitação de gerar filhos. E a revelação que Deus é o Todo-Poderoso tocou a vida de Abraão, de tal forma que ele e Sara, o próprio Deus se manifestou neles e eles geraram um filho. A manifestação e a revelação de Deus na vida de Abraão fez com que ele vivesse 147 anos. Tal como que a injeção, a manifestação de Deus na vida dele. Abraão teve outros filhos e filhas. Depois da morte de Sara, casou de novo. Legal, 100 e poucos anos. Teve mais filhos e filhas. O que o texto está nos dizendo é que Deus, Ele é o Deus Emanuel, que se revelou assim em Cristo Jesus. Que Deus é um Deus presente, Ele está com você. E quando você está diante de uma situação que você não tem a capacidade de transformar um pé mais curto e alinhá-lo com o outro, e você simplesmente reconhece a presença de Deus, o próprio poder de Deus opera na sua vida. O próprio poder de Deus opera na sua vida. E o que nós buscamos não é que o poder de Deus se manifeste, é que Ele, como Deus, se manifeste nessa situação. E em cada situação que nós nos encontramos, Ele mesmo quer se manifestar. Ele mesmo quer participar da sua história e dos seus desafios. Ele se manifesta quando o povo está enfrentando as suas amarguras no lago de Mara. Ele se manifesta como Deus que cura a amargura do coração e transforma aquelas águas amargas, a amargura do nosso coração. E é interessante quando a gente vai lá nas águas de Mara e a gente fala sobre cura, as pessoas têm uma experiência profunda de cura naquele lugar. Não sei porquê, porque as pessoas estão mais propensas, mais abertas, mas naquele lugar, Deus que se revelou como Yahvé Rafá, Ele traz e manifesta a cura sobre a vida das pessoas. Talvez a gente se pergunte por que temos que invocar então a liberação do poder da presença de Deus. A resposta é muito simples, porque Deus se decidiu a se manifestar por seu intermédio. Deus deu a terra aos filhos dos homens, e por intermédio dos filhos dos homens é que Ele se manifesta sobre a terra. Deus busca pessoas disponíveis para que Ele se manifeste. Eu sei que nesse contexto já devem ter surgido perguntas sobre o mal. Mas como assim o mal? O mal tem poder também. Somente que Deus permite. E sabe o quê? O diabo só tem o poder que você dá para ele. Porque Jesus acabou com o poder dele. Ele não é mais o príncipe dessa terra. O povo de Deus é o príncipe. A ele pertence o governo sobre a face da terra. O governo que foi colocado nos ombros sobre o Senhor Jesus não terá mais fim. E Ele se manifesta por intermédio dos filhos de Deus. Deixa eu dar 3 exemplos
Saia do pensamento certo e errado e veja como tem a história bíblica. Você tem Nabucodonosor, que foi um rei assírio, e para você entender um pouquinho o contexto, Israel, Deus queria que Israel fosse esse povo, um povo de reis e sacerdotes. Eles tiveram medo de se achegar a Deus. E eles disseram para Moisés: vá você falar com Deus e diga para nós o que tem que fazer. E a gente vai fazer. E Deus, que estava agindo em graça com eles, a partir daquele instante, Ele disse: tá bom então, agora vai ser pela lei. E se vocês errarem, vai ter castigo. Se você observar nas Escrituras, até Êxodo 19, era uma maneira de Deus tratar com o povo. Depois de Êxodo capítulo 20, é outra maneira de tratar com o povo. E Israel não cumpriu com o que ia fazer. E andou por caminhos que não era do agrado de Deus. E Deus disse: vou ter que dar uma lição sobre esse povo. Deixa eu achar uma vara. E achou o rei da Síria, Nabucodonosor. E ele diz assim para ele, você pode ler todo no capítulo 10 de Isaías. Eu não vou ter o tempo para ler o texto com você, mas Deus chama ele de a vara da minha mão, o instrumento do meu furor. Deus chama ele de cetro da minha ira. E a Síria vem e domina Israel. Israel entra debaixo de um castigo, entra debaixo de uma disciplina da parte de Deus. E o interessante é que quando você olha daí para a leitura de Nabucodonosor, que é dado nesse próprio texto, Nabucodonosor veio como o ser humano muitas vezes tem, né? Eu tenho a força, pela força do meu braço, derrubei, roubei, peguei todo mundo, eu sou o poderoso sobre a face da terra. Você lê esse texto, ele disse assim: eu peguei, movi, e nenhuma boca se abriu diante da minha presença, e nem piou. Por quê? Matava. Aí na sequência você vai ler a visão de Deus sobre essa situação. E Deus dá aquele sorriso dele quando ele, como diz no Salmo 2, né? Os povos fazem seus planos e suas coisas, e Deus se ri disso. Ele disse: desde quando que o machado, ele fica se vangloriando contra aquele que está usando ele para cortar, para disciplinar? Você já viu isso? Um computador dizer para você: eu sou muito mais inteligente de você. Ah, é? Já te desligo. O ser humano muitas vezes é assim, a criatura quer se achar poderosa e se achar maior do que o próprio Deus, quando Deus começa a operar por seu intermédio. Deus via a Nabucodonosor, a quem tinha aos olhos dos seres humanos poder, simplesmente como um machado. Quando nós vemos a história de José, conhecido como José do Egito, ele teve um sonho da parte de Deus. Ele viu no seu sonho que 12 feixes se dobravam diante dele. E depois ele teve outro sonho, que o sol, a lua, as estrelas se dobravam diante dele. E ele contou a história, e os irmãos se enciumaram, até Jacó repreendeu ele. O que você está achando que todos nós vamos nos dobrar diante de você? Quem que você acha que você é, piá? Era só um piá, que não tinha expressão nenhuma, mas Deus tinha dado um sonho para ele. Ele contou, e ele ficou: eu contei um sonho. E os filhos, e os irmãos dele, os filhos de Jacó, ficaram tão enciumados com José, que acabaram no fim da história, em todo o processo, vendendo ele como escravo. E os irmãos depois refletiram, e nos olhos dele havia muita angústia, muito choro, muito medo, por favor, não façam isso comigo. Aí você conhece a história, ele foi para Potifar, meio que não, parece que ajeitou a sua vida, né? Estava lá na casa do Potifar, governando, e ele não compactou com o pecado, porque ele tinha o seu compromisso, o temor de Deus no coração, acabou numa masmorra. Engraçado, né?
Ele estava experimentando as coisas de Deus, falando das coisas de Deus, sendo fiel a Deus, e parece que só coisa ruim acontecia com ele. Porém, Deus estava cuidando do processo. Numa virada de chave, ele interpreta um sonho, e ele é o segundo do reino no Egito. Ele interpreta o sonho, ele diz como administrar. O faraó põe ele de administrador, ele administra porque era o dom redentivo dele, o ser um administrador. E de repente vem um povo lá da terra de Canaã, e os 10 irmãos se curvam diante dele. A visão se cumpriu, o sonho se cumpriu. Tem todo o processo de trato, e depois vem o pai. E aí eles se curvam diante dele. E aí depois se tem o andar da história, Jacó morre. E aí os irmãos começaram a conversar. Agora vai ficar ruim para o nosso lado. Agora sim que José vai nos pegar. E eles tentaram acertar uma conversa, negociar com José. E José fala algo interessante. Ele diz: vocês na verdade intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Toda essa história que aparece que é maldade, Deus usou tudo para favorecer o bem. E eu te digo, meu irmão, minha irmã, não importa o que te aconteceu, não importa a dificuldade que você passou na vida, Deus torna tudo em bem. Todas as suas dificuldades, a sua história, as suas tristezas, o que fizeram ou não fizeram com você, Deus faz com que tudo coopere para o seu bem. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Apenas tenha a visão da parte de Deus sobre isso. Aí vamos para um terceiro exemplo, a crucificação de Jesus. As pessoas que tinham sido abençoadas, tinham sido curadas, as pessoas que tinham visto os sinais, prodígios, maravilhas, de repente estavam ali gritando: crucifica-o, crucifica-o. E como Deus não fez nada e deixou seu filho ser crucificado? Como isso foi possível que das suas costas arrancaram pedaços de carne? E da sua cabeça fizeram... Ele ficou desfigurado. As pessoas, a palavra de Deus diz em Isaías que as pessoas olhavam para Jesus, não conseguiam olhar, tão feio que ele ficou, tão inchado ficou o rosto dele com todo aquele veneno daqueles espinhos. Porém, o que a Escritura diz? Quando os discípulos, em Atos capítulo 4, estão orando, por causa da perseguição que estava se avolumando, eles oram assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e a gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Todo o mal que aconteceu ali, Deus tornou em bem para você e para mim. Deus, Ele é, como diz João, Ele é amor. A pergunta é: Ele tem amor ou Ele é amor? Deus precisa se disciplinar para amar você? Ele como que não consegue não amar, porque é a natureza dele. Ele ama você e, como a gente diz, não há nada que você faça ou deixe de fazer que Deus ame mais ou ame menos, porque Ele é. A essência dele é amor. O que acontece quando eu estou com medo? Eu preciso dizer assim: Deus, enche o meu coração de amor, enche meu coração de amor. Não. Deus, eu quero que o teu amor seja derramado. Ele já foi derramado pelo Espírito Santo. Como é que é a nossa oração? É pegar aquela situação difícil e dizer: obrigado, Senhor, que o Senhor é amor. Quando você está desanimado, confuso e você não sabe o que fazer, você simplesmente reconhece a presença de Deus na sua vida. Você simplesmente reconhece que Ele te ama. E diz: obrigado, Deus, que o Senhor me ama. Obrigado que nada, ninguém me separa do Senhor, porque a sua presença, ela permanece na minha vida, ela está comigo.
essa adoração, esse reconhecimento de quem Deus é, revela e você tem uma experiência com o amor de Deus na sua vida. E esse amor, ele transforma. E aqui há algo interessante. Deus não está num programa de melhoramento dos seres humanos. Deus não tem um programa de autoaperfeiçoamento da sua vida. Deus não está nesse negócio de desenvolver o ser humano para que ele seja melhor. Não. Deus está no negócio de transformação. Ele transforma. Como é que ele faz? Substituindo as situações. Ele pega o seu medo e você está lá, Senhor, estou medroso aqui, não sei o que fazer, mas eu entrego para o Senhor. Eu me rendo na sua presença. Obrigado por estar aqui comigo. E ele substitui. E aí acontece uma transformação dentro de você. Aquilo que você não consegue mudar, apresente diante de Deus simplesmente e diz, Senhor, aqui está. Eu não consigo, estou com muita raiva. Passa que nem Davi. Davi disse, eu estou com vontade que os filhos daquele meu inimigo sejam jogados contra as pedras. Mas acho que não é isso, né, Deus? Esse é o meu coração. Qual é o teu coração, Senhor? E você reconhece o amor, a presença de Deus. É muito diferente de você ficar orando, Deus faz aquilo, Deus faz aquele outro, Deus age assim, Deus age assim, Deus age aquele outro, e ficar dizendo para Deus como agir e não agir. Que é a maneira religiosa de orar. No cristianismo, você reconhece a presença de Deus. Você se rende à presença de Deus. Você reconhece que Ele é aquele que está com você. Esses dias eu falei com o Paulo lá, meu computador, ele, não sei se você conhece aquela marca Lentium, ele está bem lento, né? Eu dava um comando para ele, aí ia fazer chimarrão, aí ficava olhando, dali a pouco ele, o próximo teclado, está a preparar o chimarrão, fica conversando, esperando, orando, e o computador... Aí a gente melhora, a gente limpa, faz, mas não... Daí o Paulo disse assim, substitui o processador. Como é que é o SSD? Alguma coisa assim. Troca o processador. Substitui. Zup, não dá mais tempo nem de orar muito, nem de tomar chimarrão. Deus, Ele quando age na sua vida, Ele vem e Ele mesmo quer se manifestar na sua vida. Nós saímos daquela oração, Senhor, me dá. E às vezes a religião diz assim, ore muito, esforce-se muito para se tornar aquilo que você deve de se tornar. Se esforce um pouquinho mais, se esforce um pouquinho mais. Sabe o que você faz com isso? Você diz assim, sai para lá, Satanás. E você começa a orar, obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença na minha vida. Obrigado que o Senhor usa a minha fraqueza para manifestar o seu poder. Aonde, como diz em 2 Coríntios 12, aonde que o poder de Deus é aperfeiçoado? Na fraqueza. Quando se diz, Senhor, eu não sei. Aí Ele pode se revelar como aquele que sabe, a sabedoria. Senhor, eu não consigo. Aí Ele pode se revelar como aquele que vai lhe capacitar a executar. Quando nós ficamos orando e pedindo, muitas vezes o que acontece com o cristão, ele fica chateado com Deus, que Deus não age, mas que coisa que Deus não me obedece, que coisa que Ele não me atende, que coisa que Ele não faz, acho que eu vou dar um gelo em Deus, não vou mais conversar com Ele, porque Ele não fez o que eu queria, que eu achei que Ele deveria de fazer e não fez. A nossa oração é de reconhecimento, de reconhecer a Deus como aquele que está em nossas vidas. Quando nós falamos domingo passado que nós somos um ramo em uma videira, isso quer dizer que nós não precisamos estar conscientes de nós mesmos, mas conscientes de Cristo Jesus, que nós estamos nele. Paulo ele fala assim, eu morri para mim mesmo, eu fui crucificado com Cristo. A vida que eu agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vivo essa vida agora pela fé no Filho de Deus, é a vida dele na minha vida.
É o agir dele na sua vida que faz a diferença. É a nossa rendição à presença dele, ao fluxo de vida dele. É a nossa rendição que nós vamos experimentar o fluxo do rio de Deus fluindo no nosso coração. Como é que nós temos palavras de conhecimento, palavras de sabedoria? Quando nós reconhecemos a presença dele. E é naturalmente a palavra de sabedoria vai surgir na sua boca. A palavra de sabedoria vai vir quando você reconhece que não é na sua sabedoria, não é na sua teologia, não é no todo o seu conhecimento, é na sua rendição, e ele então vai começar a trabalhar e se manifestar na sua vida. É ele que quer trabalhar através da sua vida. Deus flui através da sua vida. Quando você fala e encontra no texto lá de Filipenses capítulo 4, você encontra lá que Deus tem uma característica que se revela como paz. Deus, ele é paz. E quando eu estou ansioso, e Deus tem ministrado isso comigo essa semana, eu de tão ansioso tive que ficar de cama 2 dias, eu acho que foi isso. Não tinha razão de eu ficar. Não sei por que na semana passada eu fiquei muito ansioso. Aí passei meu feriado de cama, descansando, reconhecendo ele, entendendo essas coisas que ele está falando aqui. Deus é um Deus de paz, e não de ansiedade. O que eu faço com a minha ansiedade, pô? Já fiquei ansioso só por saber disso. Reconhece, Senhor, essa é a minha ansiedade, essa é a minha fraqueza. E aí a paz dele vem sobre a sua vida, a paz que excede de todo entendimento, a paz que ele é a paz. Nós recebemos o nome Shalom debaixo dessa revelação que o Senhor Deus é a nossa paz. Ele faz de 2 1, ele é a nossa paz. Efésios 2:14. Quando nós temos dificuldade no nosso relacionamento conjugal, o que nós precisamos fazer? É fazer um treinamento melhor, é fazer um esforço melhor, apesar de tudo ajudar. O que eu preciso, que o casal reconheça a sua limitação, reconheça a sua própria fraqueza e reconheça que Deus é um Deus de paz. E ele opera. Muitas vezes o casal diz assim, acho que não dá mais. E Deus diz, como assim? Eu sou o Deus do impossível. O que é impossível para você, é possível para mim. Nos seus impossíveis estão os possíveis de Deus. E todo aquele que crê, não haverá impossíveis. Quando eu pego a minha fraqueza e apresento diante de Deus a minha ansiedade, digo, Senhor, eu estou ansioso, estou com medo, eu não sei o que fazer, nós experimentamos a paz que procede da parte dele. E eu queria concluir com você, lembrando das 2 árvores, onde eu comecei. Você tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero te convidar a você se alimentar da árvore da vida, que é a própria pessoa do Senhor Jesus, é Ele mesmo. Se alimentar da presença dEle na sua vida, de reconhecê-lo na sua vida, de reconhecer que se há uma capacidade na sua vida, se há um entendimento, se há saúde, se há uma saúde, se há uma energia, se há alguma capacidade sobre a sua vida, ela veio e ela é de Deus. Deus agindo na sua vida, você reconhecendo que não é na força do seu braço, do seu entendimento, mas que é o próprio Deus que manifesta-se na sua vida. E quando você reconhece a Deus na sua vida, você vai começar a ver os milagres, o extraordinário de Deus, o cuidar de Deus nas mínimas coisas, e você vai ver que quando você pegar as 2 pernas, e elas estarem ali, desalinhadas, e você reconhecer a Deus, Deus vai alinhar essa situação. Eu quero te convidar a você entrar no fluxo de Deus, o Todo-Poderoso, dentro do seu coração, do seu espírito. De você entender que Ele é o Senhor na sua vida, que Ele é o soberano, e aqui está a verdadeira conversão, quando você reconhece a Ele na sua vida, e você se alimenta dEle, você se alimenta daquele que tem a vida.
Deus é vida, e você tem a vida porque é Deus que deu essa vida para você. O sopro de vida que você tem é o sopro que Deus colocou na sua vida. A vida que você tem é dele. E celebre ela. Celebre a própria vida. Ele é o próprio mover de Deus, Ele é o próprio mover na sua vida. Tudo que você tem, tudo que você é o próprio Deus que se manifesta na sua vida. E Deus quer operar por intermédio da sua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Peço que os pastores já venham aqui à frente.